Olá, eu sou a Priscila de Oliveira, do canal Primor Alimentos, sou nutricionista e hoje vim trazer aqui 12 vantagens de você seguir a legislação sanitária aí no seu estabelecimento de alimentos. Pega papel e caneta que eu já vou começar. A primeira delas é a diminuição do desperdício de produtos alimentícios e de limpeza. Por quê? Quando você implementa, quando você coloca a legislação sanitária em prática dentro do seu estabelecimento, o que acontece? Tudo funciona melhor, você consegue controlar os seus produtos de uma forma mais adequada. Então, aqueles alimentos, as matérias-primas ou os produtos que você revende, se você tiver um bom controle deles, se você tiver o procedimento correto na forma de armazenar esses produtos, fica muito mais fácil de você controlar a validade, de você verificar se aqueles produtos realmente estão com as características deles em ordem, né? Porque se não tiver, eles nem vão estar lá no seu estabelecimento. Então, se você coloca a legislação sanitária, com certeza, em prática no seu estabelecimento, com certeza o desperdício de produtos vai ser muito menor. Em relação aos produtos de limpeza, a mesma coisa. A gente sabe que muitos funcionários acabam realmente utilizando os produtos de limpeza na higienização do dia a dia de uma forma incorreta. Eles acabam usando demais ou acabam colocando, né, usando aquele produto fora do que o fabricante exige. Então, é super importante esse controle, tanto da padronização, né, dos procedimentos lá dentro, quanto do controle que você vai ter. Então, colocando a legislação sanitária em ordem lá, funcionando no seu estabelecimento, o desperdício com certeza vai ser menor. A segunda vantagem que eu vou te trazer é em relação à organização geral do seu estabelecimento. Quando você tem uma organização correta, quer dizer, já começa destralhando, começa retirando lá do seu estabelecimento todos aqueles produtos, aqueles objetos que você não utiliza mais, então vai ficar muito mais fácil o trabalho, não é verdade? Você só vai ter realmente aquilo que você utiliza, você vai conseguir enxergar os produtos de uma forma melhor, você vai conseguir otimizar, né, a utilização ali dos seus equipamentos, dos seus móveis, dos seus utensílios, porque é tão desagradável, né, a gente ter aquele acúmulo de coisas, aquele acúmulo de objetos que a gente não utiliza mais. E assim, na hora de guardar, de armazenar os produtos, também ter uma organização melhor, facilita muito o trabalho, facilita muito a vida de quem está ali. Então, a organização é outro ponto positivo da legislação sanitária. A próxima é a questão do ganho de tempo ao localizar algum produto, algum objeto lá dentro. Então, se você tem, né, a legislação sanitária implantada, se você é organizado, se você tem procedimento para tudo que acontece lá dentro, fica muito mais fácil de você encontrar alguma coisa, de você localizar um documento, de você localizar ali um ingrediente, uma matéria-prima. Então, isso facilita muito o tempo da pessoa. Quando você demora muito, perde muito tempo para tentar localizar um objeto, isso às vezes 3 atividades, 4 atividades que a pessoa ia conseguir fazer, se ela perde tempo ali, ela só consegue fazer uma, duas. Então, a otimização do tempo é muito importante quando você tem a padronização, o controle e a organização geral do estabelecimento, que é o que é preconizado pela legislação sanitária. Uma outra vantagem muito importante é a melhora da salubridade dos ambientes. O que seria isso? Quando a gente trabalha num ambiente que é organizado, que é limpo, não é verdade? Que tem não tem ali goteiras, né, na cabeça da gente, não tem ali uma infiltração na parede, um mofo, né, pó. Tudo isso, se tem isso no nosso estabelecimento, o ambiente fica mais pesado, fica mais complicado de se trabalhar, até mais escuro, né? A pessoa não tem vontade de estar ali. Então, quando você coloca tudo em ordem, quando você coloca os procedimentos de uma forma correta, até o ambiente muda, né? Até a vontade das pessoas de estar naquele ambiente também muda.
Então, essa é mais uma vantagem. A outra é diminuição ou até eliminação das pragas dentro do seu estabelecimento. Então, você já deve conhecer, se você já tem ou se você já ouviu falar, né? Tem muita gente que acha que é normal ter pragas dentro do estabelecimento. E não é, gente. A gente tem que ter toda uma série de procedimentos que é o controle integrado de pragas, né? Para evitar que as pragas adentrem, estejam abrigadas, tenham acesso e tenham condições de viver dentro do nosso estabelecimento. Então, se a gente colocar a legislação sanitária em vigor do jeito que tem que ser mesmo, gente, a gente com certeza vai praticamente eliminar as pragas dentro do estabelecimento. E quem que gosta de ter praga? Ninguém, não é verdade? Elas acabam estragando seus produtos, não é verdade? Acaba tendo ali um prejuízo mesmo, né? Pode até acontecer de um bichinho ir parar no meio do alimento que o seu cliente vai comprar. Então, por isso que é tão importante a legislação sanitária em ordem, porque se você colocar ali o controle integrado de pragas, que é uma das exigências da legislação, realmente eficiente, você vai acabar com as pragas ou eliminar o máximo que você conseguir através de medidas preventivas, através de medidas que você mesmo vai cuidar, vai controlar no seu dia a dia e que também vai ali eliminar com custo praticamente zero, né, as pragas dentro do seu estabelecimento. Porque a gente sabe que, aí vem uma outra vantagem, gente. Muitos estabelecimentos acabam pagando muito caro, investindo muito dinheiro em controladoras de pragas, né? E algumas controladoras não são éticas, né? A ponto de apontar para você realmente qual é o problema do seu estabelecimento, né? Às vezes ela fica ali colocando veneno, aplica, faz uma desinsetização, faz uma desratização, sendo que na verdade o que você precisava era fechar um ralo, né? Era fechar uma janela, era evitar que a praga entre no seu estabelecimento. Isso, através da legislação sanitária, você vai ter conhecimento para colocar essas barreiras em ordem e evitar que as pragas adentrem dentro do seu estabelecimento. Então, vai aí mais uma vantagem. Quem tem o controle integrado de pragas, que ele mesmo, né, as medidas preventivas que o estabelecimento mesmo coloca em ordem, o proprietário, o gerente, se tiver tudo funcionando corretamente, a quantidade de investimento em controle de pragas, em veneno, em substâncias químicas, né, inseticidas, raticidas, essa economia vai ser muito grande. Por quê? Porque ali dentro já tem condições para a praga não entrar e não se manter, então a gente não vai precisar colocar tanto veneno assim. Então, isso é uma coisa muito vantajosa, né? Diminuir o risco do veneno dentro do nosso estabelecimento, porque veneno e alimento não combinam, e também diminuir o investimento na controladora de pragas. Acredito que com certeza vai ser uma vantagem muito boa. A outra vantagem que a gente tem também é a questão do risco de reclamações que a gente tem dentro do estabelecimento quando a gente não coloca a legislação sanitária em ordem, né? Então, quando a gente não tem procedimentos ali da questão das pragas, da questão do manipulador, né? Da questão da organização, às vezes a gente vai fornecer um produto para o nosso cliente que não está adequado, que não está ali nos padrões de qualidade, que está fora, né, do que o cliente espera. Então, o risco de haver uma reclamação é muito maior, tanto em relação a órgãos de fiscalização, né? Esse cliente insatisfeito, ele pode estar reclamando para a polícia, ele pode estar reclamando para a vigilância, ele pode estar reclamando para vários sites aí, né, de avaliação de estabelecimentos. Então, se você tem procedimentos implantados, padronizados dentro do seu estabelecimento, a chance de você fornecer um produto inadequado ou fora da qualidade é muito menor. Então, a chance de reclamações em relação ao seu estabelecimento também vai ser muito menor. Então, fica aí mais uma vantagem. Quanto maior a padronização, menor as reclamações também, com certeza. Um outro ponto muito importante, gente, é a melhora na qualidade dos produtos ao cliente, que é o que a gente acabou aí falando junto com a questão da reclamação. Se o seu produto tem realmente qualidade, se ele realmente está de acordo com os padrões,
Na verdade, o que acontece? Ele vai ter uma qualidade melhor, ele vai ter ali, vai ser um chamariz ali pro teu estabelecimento, né? Todo mundo sabe que se a gente adquire algum produto num lugar que a gente não está satisfeito, a gente não volta mais, né? Ou a gente parte para reclamação mesmo. Então, a padronização dos procedimentos ajuda na qualidade do produto final. Então, aquele produto que a gente vai fornecer, ele vai estar com certeza, a qualidade vai ser muito melhor, não é verdade? Em relação à questão da satisfação dos clientes, né? Quanto melhor o meu produto, melhor o ambiente do meu estabelecimento, quanto mais contente o meu cliente estiver dentro do estabelecimento, vai ser melhor para mim. Por quê? Porque ele vai entrar dentro do estabelecimento, ele vai consumir ali, né? Ele vai ver que tem ali um cuidado com a higiene, com os procedimentos. Isso vai facilitar, ele vai ficar mais contente, vai ficar mais fácil desse cliente retornar para o estabelecimento. Então, tá aí mais uma vantagem. Quem que não quer ver o seu estabelecimento crescendo, não é verdade? Ver o seu estabelecimento realmente ali bem visto pela clientela, elogiado. Então, isso é uma coisa que realmente vai facilitar muito mesmo. Quanto mais boas práticas a gente tiver de manipulação ali dentro, mais vai refletir na parte de fora do estabelecimento, mais os nossos clientes vão perceber, mais fácil vai ficar a nossa vida, tá certo? Uma outra vantagem muito importante da legalização ou da implantação da legislação sanitária dentro do estabelecimento é a melhor competitividade do seu estabelecimento no mercado. Então, o que acontece? A gente sabe que a concorrência hoje em dia é muito grande, né? Então, tem muitos locais vendendo os mesmos produtos, né? Enfim, então, se a gente tem uma melhora da qualidade dos produtos, uma padronização, uma melhora da higiene, uma melhora do atendimento daquele estabelecimento, a melhora como um todo, ele vai ficar também mais competitivo no mercado. As pessoas, a clientela, os vizinhos vão perceber aquele estabelecimento como estabelecimento de ponta, como estabelecimento adequado. Não, ali eu posso comer porque eu confio. Então, isso daí traz competitividade para você, para o seu estabelecimento perante o mercado. E hoje em dia, todo mundo quer, né, o cliente ali batendo, né, ponto ali no nosso estabelecimento. Isso a gente vai conseguir com certeza através da padronização, né, da legislação sanitária bem estruturada dentro do estabelecimento. Um outro ponto muito importante e que com certeza vai tirar o sono aí do proprietário, do gerente do estabelecimento, é a questão da fiscalização, né? Então, quando o cliente está insatisfeito, quando o funcionário está insatisfeito trabalhando naquele local, o que acontece, não é verdade? Quando as pessoas estão descontentes ali dentro, quando o serviço não funciona, quando não tem uma padronização, quando não tem ali uma qualidade do produto, o que pode acontecer? Tanto o funcionário, ele pode ali fazer uma reclamação para a vigilância sanitária, porque ele não está se conformando ali com a situação que ele está enxergando, ou o próprio cliente, né? Ele verifica que tem algum procedimento ali dentro que não está de acordo, ele verifica que tem algum ponto, né, da manipulação do alimento ou do atendimento ou procedimento do próprio funcionário ali que ele vê que está errado, ou às vezes ele até encontra, né, alguma coisa de errado no produto, encontra um cabelo, né, no meio do alimento, ou vai comprar ali, tem um produto vencido. Então, se o cliente verifica que tem alguma coisa de errado ali dentro, com certeza ele vai fazer a reclamação e vai perante os órgãos querer uma fiscalização naquele estabelecimento. Um outro ponto que não é tanto o nosso foco aqui, mas que ele também pode fazer a reclamação, é em relação aos órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, né? Então, se ele verifica que ele foi lesado enquanto consumidor, ele também vai fazer essa reclamação. E aí, o que acontece, né? Todo mundo está sujeito a uma fiscalização. A gente sempre faz uma analogia, uma comparação com o trânsito, né? Se a gente tá ali com o nosso carro na rua, com a nossa moto, a gente tá sujeito sempre a uma fiscalização, a ser parado numa blitz, a ser parado num comando, não é verdade? Isso ninguém tá livre.
Só que quando eu estou com o meu veículo em ordem, quando eu estou com a minha carteira de habilitação ali em ordem, eu não preciso ter medo da fiscalização, não é verdade? Por quê? Porque eu sei que eu tenho tudo em ordem dentro do meu carro, ali dentro do meu procedimento. Então, a mesma coisa, o estabelecimento que tem os procedimentos corretos, que tem a legislação sanitária realmente implantada. O que acontece com ele? Ele tem tudo certo, ele sabe que ele pode incorrer, ele pode ter o risco de uma reclamação mesmo assim, né? Ai, porque o funcionário saiu às vezes descontente, por mais que você tenha feito a sua parte, ele tenha ficado descontente, ou um cliente, né, às vezes até utilizando de má fé, fez a reclamação para o órgão fiscalizador. Se você sabe que tudo dentro do seu estabelecimento está em ordem, você não precisa ter medo da fiscalização, não é verdade? E aqui, né, dentro do canal também a gente vai te explicar direitinho essa questão, né? Toda a questão da legislação sanitária, como você procede, né? Na hora de uma fiscalização, a gente vai ficar tranquilo porque não temos nada a temer. Se a gente conhece realmente o que é o certo dentro do estabelecimento, a gente vai conseguir colocar aquilo em prática e aí nenhum fiscal que vier ali vai achar alguma coisa incorreta. Pode acontecer de uma ou outra coisa ele achar incorreta, mas não a ponto de ser nada grave, de trazer um prejuízo, né? Do fiscal perceber que tem algum risco sanitário ali dentro. Então, se você tem a fiscalização, mas tem tudo em ordem, com certeza você vai ficar muito mais tranquilo na hora de receber essa fiscalização. E essa é uma outra vantagem da legislação sanitária ali em ordem dentro do seu estabelecimento, né? E o último ponto, gente, ponto número 12, né, que eu queria trazer para vocês em relação à legislação sanitária dentro do estabelecimento, é em relação a uma multa ou uma interdição por parte da vigilância. Então, a gente sabe que muitos proprietários de estabelecimentos, eles não têm ali muito conhecimento, né, do que é o certo, não sabem de fato como proceder, o que a legislação sanitária traz realmente. Então, fica aquele temor, né? Fica aquele temor. Quando recebe a fiscalização, né? Ele tem muita coisa errada, tem pragas dentro do estabelecimento, tem tudo ali descontrolado, então ele pode sim receber uma autuação ou uma interdição, né? Dentro do seu estabelecimento. Então, isso gera um prejuízo muito grande, né? Ninguém quer ser interditado, ninguém quer levar uma multa. Então, assim, colocando a legislação realmente em ordem dentro do seu estabelecimento, você sabe que mesmo que vier o fiscal, mesmo que ele vier ali, ele não vai encontrar nada de muito gritante, né? Nada de muito risco e muito provavelmente, né, ou quase zero o risco de você ser interditado ou de você levar uma multa. Porque o fiscal vai observar que você tem critério, que você tem boa fé, que você tem controle no que você está fazendo, né? Se tiver alguma coisinha ali para regularizar, ele vai te dar um prazo. Mas assim, tudo dentro da normalidade, nada assim fora dos padrões, nada que traga tanto risco assim à saúde de quem consome ali ou de quem compra aquele produto. Então, o risco de você ter ali uma interdição ou ter que pagar uma multa é muito baixo, tá? Então, aqui no canal, gente, a gente está sempre trazendo para vocês as dicas de como você proceder aí no seu estabelecimento de alimentos no dia a dia, né? Hoje a gente trouxe essas 12 vantagens, né, de a gente colocar aí a lei sanitária em ordem, mas com certeza vai observando que aqui no canal a gente vai trazer muito mais coisa para você, muito mais conteúdo de valor. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e sempre que houver aí um vídeo novo para te ajudar, você vai ser notificado e vai receber aí todas as nossas dicas, tá bom? Um grande abraço!